Louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra, e é digno de toda a glória, e é digno de todo louvor. Disse Jesus: deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Louvado seja Deus. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de Cristo. O mundo aí fora, cada vez mais, vai andando de mal a pior, sem Deus, sem paz e sem salvação. Louvado seja Deus. E neste momento eu vos desejo a paz de Cristo. E a paz de Cristo Jesus, ela venha reinar sobre o teu coração. E a paz de Cristo Jesus, ela venha ser sobre a tua vida. E a paz de Cristo Jesus, ela venha ser sobre o teu lar. Paz seja contigo, paz seja na tua vida, paz seja sobre a tua família. E Deus em Cristo Jesus derrama sobre ti a vossa paz. Louvado seja Deus. Vos convido neste exato momento para uma breve meditação da palavra do nosso Deus. Isso se encontra no livro de Gênesis, seu capítulo de número 25 e o verso 28. Louvado seja Deus. E nos diz assim a palavra do Senhor: e amava Isaque a Esaú, porque a aça era do seu rosto, mas Rebeca amava a Jacó. Louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra, é digno de toda a glória e é digno de todo louvor. Meus amados irmãos, a Bíblia, ela é sensacional. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Louvado seja Deus. A Bíblia, louvado seja Deus, ela nos revela como devemos nos portar, como devemos nos andar, como devemos amar o nosso próximo, o nosso semelhante. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas, meus amados irmãos, eu quero vos dizer neste momento, e a leitura, louvado seja Deus, desta palavra, ela vai nos trazer uma história de Isaque e Rebeca. Louvado seja Deus. Uma família que nasceu num berço evangélico. Louvado seja Deus. Uma família que professava a sua fé em Cristo Jesus. Uma família que foi moldada nos moldes e nos princípios da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu quero vos dizer isso, e louvado seja Deus. Já naquela época existia a predileção. E eu quero vos falar sobre predileção e o que vem a ser predileção. Louvado seja Deus. Predileção é você ter algo predileto. Predileção é você amar alguém mais do que o outro. Predileção é um favorito. Louvado seja o nome do nosso Deus. A revista da Escola Bíblica Dominical, ela nos traz este assunto. E no domingo passado foi falado sobre predileção. Louvado seja Deus. Predileção é você ter 2 ou 3 filhos e amar um mais do que o outro. Louvado seja Deus. Isso é predileção. E já nos tempos passados, nos tempos bíblicos, nós já presenciamos e vimos a respeito deste assunto de predileção. No meio deste casal, no meio deste lar, no meio desta família, louvado seja Deus, já existia a predileção. Louvado é o nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia nos traz a história de Rebeca, louvado seja Deus, e Isaque. Um casal, e outrora era um casal. Rebeca não tinha filhos, não podia ter filhos, era estéril, louvado seja Deus. E ela insistiu tanto, louvado seja Deus, ao seu marido. E um dia ele levou, louvado seja Deus, orando ao Senhor, buscando a Deus, pediu a Deus um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que Isaque levou 20 anos orando ao Senhor
pedindo o filho. Depois de 20 anos, o Senhor Deus abriu a madre de Rebeca, louvado seja Deus, e concebeu ela, louvado seja Deus, e ela pudesse dar um filho ao seu marido. Mas Rebeca, louvado seja Deus, engravidou e veio a ter gêmeos, um casal de gêmeos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que na sua gestação houve brigas, houve conflito já dentro do ventre de Rebeca, louvado seja Deus, e ela orou ao Senhor, pediu a Deus, suplicou a Deus o que era aquilo, e o Senhor Deus respondeu dizendo: dentro do teu ventre existe duas nações, louvado seja Deus, o maior servirá o menor. Louvado seja Deus. Uma profecia do Senhor Deus para a vida de Rebeca. Ela vinha a ser mãe de gêmeos, louvado seja Deus, e eles gêmeos seriam uma grande nação, louvado seja Deus, e o maior serviria o menor, louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra e de toda a glória. Meus amados irmãos, Rebeca concebeu, deu à luz a eles gêmeos, louvado seja Deus, e veio a ser Esaú, e nasceu primeiro, e depois veio Jacó, e nasceu Ló em seguida, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí começa a predileção no meio daquela família, no meio daquele lar. A Bíblia nos diz que Isaque amava mais a Esaú do que a Jacó. Louvado seja Deus. E da mesma forma, Rebeca amava Jacó mais do que a Esaú. Aí está a predileção, a escolha de um filho para amar mais do que o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia, como eu já falei, ela é atual, mais atual do que o jornal e vai sair amanhã. Porque a Bíblia, ela nos revela o nosso futuro. A Bíblia, ela nos instrui a como andar, a como a viver, a como a nos comportar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Isaque amava mais Esaú do que a Jacó. Já existia uma predileção, já existia uma escolha, já existia um predileto. Para Isaque, Esaú era o seu filho predileto. Para Isaque, Esaú era o seu filho querido. Para Isaque, Esaú era o seu filho mais amado. Para Rebeca, Jacó era o seu filho predileto. Para Rebeca, Jacó era o seu filho amado. Para Rebeca, Jacó era o seu escolhido, era o seu predileto. Louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas esse tipo de coisa vem a destruir o lar. Esse tipo de coisa vem a deixar desarmonia entre o lar, entre o casal, entre os filhos. Louvado seja Deus, porque um dos seus filhos vão perceber que o pai ama o outro mais do que ele, e a mãe ama o outro mais do que ele, e aí já surge a intriga, aí já surge a desarmonia dentro do lar, aí já surge, louvado seja o nome do Senhor, a falta de amor, já surge o ódio. Louvado seja Deus. Na verdade, melhor dizendo, já surge o ódio entre os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer para os dias atuais, para os dias a qual nós estamos vivenciando, para os dias a qual nós estamos presenciando. Louvado seja Deus. É por isso que as crianças hoje em dia já crescem revoltada. Por quê? Porque ela não tem no seu pai o amor, ela não tem no seu pai o carinho, ela não tem no seu pai a atenção. Louvado seja Deus. E da mesma forma é com a sua mãe, ela não tem no seu pai
pai, na sua mãe, o amor. Ela não tem na sua mãe o carinho, ela não tem na sua mãe a atenção. Louvado seja Deus. E começa uma intriga dentro do lar, e começa uma inimizade dentro do lar. Irmãos tendo ódio do próprio irmão, porque a preferência do pai para com seus filhos, a preferência da mãe para com seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E essas crianças vai crescendo com ódio, com raiva, com rancor. Louvado seja Deus. Essas crianças vão crescendo com amargura dentro do seu coração, porque não tem no seu pai ou na sua mãe um porto seguro, porque não tem no seu pai ou na sua mãe um carinho, porque não tem no seu pai ou na sua mãe uma afeição, uma certa atenção. E por isso que nós vimos e presenciamos crianças levando arma para dentro da escola, criança atingindo outras crianças, crianças brigando com outras crianças, crianças ofendendo outras crianças, crianças que já cresce com raiva, já cresce com ódio. Louvado seja Deus. E eles vão querer jogar esse ódio, essa raiva em outras crianças dentro da escola, machucando, batendo, ofendendo, desarreando a sua raiva, o seu rancor no seu colega de escola. Meus amados irmãos, isso é tremendo. Este assunto é essencial para os dias de hoje. Esse assunto é essencial para os dias em que nós estamos vivendo. E é por isso que nós vemos muitas tragédias no decorrer destes anos. É por isso que nós presenciamos muitas tragédias em nossas vidas. Porque a criança, ela já cresce com ódio, a criança, ela já cresce com raiva dentro do seu lar, a criança, ela não tem no seu lar um porto seguro, a criança, ela não tem no seu pai ou na sua mãe uma âncora. Louvado seja Deus, uma rocha para eles cresçam firmado na rocha. Louvado seja Deus. E muitas das vezes vemos crianças ou adolescentes com raiva dos seus próprios pais, crianças ou adolescentes planejando a morte de seus pais, porque tem raiva do pai, tem raiva da mãe, tem ódio do pai, tem ódio da mãe, porque pela preferência de seu pai e da sua mãe. O seu pai não sabe lhe dar a atenção, o seu pai não sabe lidar com a situação dentro da sua casa, não sabe contornar, louvado seja Deus, os conflitos familiares. Os seus pais não sabem distribuir da mesma maneira, e ele ama um, ele tem que amar o outro. Da mesma maneira, ele trata um, ele tem que tratar o outro. Da mesma forma, ele cuida um, ele também tem que cuidar do outro. Louvado seja Deus. Mas muitas das vezes os pais não se atentam para isso, mas muitas das vezes os seus pais não têm esta atenção. Ele prefere dar atenção a um mais do que o outro. Ele prefere dar carinho a um mais do que o outro. Ele prefere dar suporte a um mais do que o outro. Os seus próprios pais fazendo diferença dentro do lar. Os seus próprios pais fazendo distinção entre um e outro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas da mesma maneira, as mães também não sabem lidar com esta situação. As mães não sabem contornar, louvado seja Deus, esta situação. Da mesma forma que o pai age com um, a mãe age com outro. E aí no texto nós vemos e a Bíblia nos diz que Isaac amava mais a Esaú, e da mesma forma Rebeca amava mais a Jacó. Louvado seja Deus. Ou seja, predileção, predileto, preferido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas meus amados e ouvintes da palavra de Deus,
E é por isso que muitas crianças crescem revoltadas. É por isso que muitas crianças crescem angustiadas. É por isso que muitas crianças crescem doentes mentalmente, espiritualmente. Porque não tem o amor do pai, não tem o amor da mãe, não tem o carinho do pai, não tem o carinho da mãe. Quantas crianças ou quantos adolescentes crescem revoltados, sem poder ter o carinho do pai, sem poder ter o afeto do pai, sem poder ter o amor do pai. Louvado seja Deus. Muitas crianças estão sendo lançadas no mundo das drogas, muitas crianças estão sendo lançadas no mundo da prostituição, no mundo do adultério, porque os pais fazem diferença entre os seus filhos, porque os pais amam mais um do que o outro, e aquela criança vai crescendo, observando, vivendo com tudo aquilo dentro do lar, no meio da família, no seio da família, e vai crescendo um ódio no coração dessas crianças, e vai crescendo uma raiva no coração dessas crianças, e chega uma hora e elas vão querer despejar essa raiva, elas vão querer pôr para fora essa raiva, e ela vai procurar algo ou alguém para poder ferir, para poder machucar, para poder atingir, ou até a si mesmo, machucar a sua própria vida, destruir a sua própria vida. Elas crescem sem esperança, elas cresce sem perspectiva de vida, elas crescem sem rumo, elas crescem sem direção, elas crescem sem paz, elas crescem sem salvação, elas crescem por falta de amor do pai e da mãe. A Bíblia nos diz e ensina o menino no caminho em que deve andar, para que amanhã ou depois ele não venha se desviar dele. Mas isso nós não vemos entre os lares. Louvado seja Deus. Os seus pais estão deixando as crianças de qualquer jeito. Os seus pais não estão dando exemplo para os seus filhos. Os seus filhos não vê em seu pai um exemplo de vida. Os seus filhos não vê em sua mãe um exemplo de vida para eles possam seguir. Pelo contrário, eles já crescem com ódio do pai, eles já crescem com raiva e rancor da mãe e do pai. Meu Deus do céu, isto é tremendo. E eu e você e nós pais possamos atentar para os nossos filhos, e nós pais podemos ter a atenção, louvado seja Deus, redobrada para os nossos filhos. Nós não queremos ter a responsabilidade de criar uma criança, de educar uma criança, e muitas das vezes deixamos essa responsabilidade para um professor na sala de aula, mas está errado. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade de educar e de criar uma criança, um filho é nossa. Louvado seja Deus. E Deus, ele nos concedeu esta responsabilidade. Deus, ele nos deu esse privilégio de ser pai, de ser mãe. Louvado seja Deus. Ele nos incumbiu, louvado seja Deus, de criar os nossos filhos no temor da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como ele incumbiu a Isaac e a Rebeca, e criaste os seus filhos no temor da sua palavra. O Senhor Deus está nos incumbindo para que nós criamos os nossos filhos no temor da palavra do Senhor Deus. Louvado seja Deus. Mas o que vimos nesse mundo atual são pais e mães irresponsáveis e não querem ter um compromisso de criar os seus filhos, de educar os seus filhos, de amar os seus filhos. Louvado seja Deus. Mas eles deixam as crianças crescerem de qualquer jeito, crescerem sem educação, crescerem sem ensino. Ensina o menino. Louvado seja Deus. Ensina
o menino no caminho em que deve andar, para que amanhã ou depois ele não venha se desviar do caminho. Louvado seja Deus. E este caminho é Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada é o manual de fé. A Bíblia Sagrada, ela nos instrui a criar os nossos filhos no temor da palavra de Deus. Se você é ter filhos obediente, eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Se você é ter filhos, homens e mulheres honradas, louvado seja Deus, ensine ele a andar nos caminhos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas, meus amados irmãos, e possamos ter a atenção redobrada para o nosso lar, e possamos ter a nossa atenção redobrada para os nossos filhos, e possamos saber em os nossos filhos estão andando, em são os seus amigos, o que eles estão fazendo, porque está chegando tarde e porque, louvado seja Deus, saiu sem a permissão do pai. Eu sei que nos dias atuais é difícil, nos dias em que nós vivemos é difícil, mas nós temos que ficar no pé dos nossos filhos, orientando, buscando, amando não só um, mas amando todos eles da mesma forma, da mesma maneira, independentemente de quantos filhos você estiver, se é um, é dois, é três, é quatro, seja o que for, você deve amar os seus filhos da mesma forma. Não haja predileção no meio do povo de Deus, não haja predileção no meio da família, não haja predileção no seio da família, e no seio da família possa haver amor, paz, alegria, harmonia. Louvado seja Deus, harmonia no lar. É o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Desarmonia, ou seja, existe muitos lares e não tem a harmonia, existe muitos lares e não tem a paz, existe muitos lares e não tem a alegria, existe muitos lares faltando amor do pai e amor da mãe, e possamos amar os nossos filhos e possamos ter a nossa atenção redobrada para os nossos filhos e possamos cada dia mais a amar, não aos nossos filhos, mas ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Fique com esta palavra e Deus em Cristo Jesus abençoa ricamente a tua vida. Fica na paz, e a paz de Cristo, ela venha a ser sobre o teu lar e sobre a tua família, em nome de Jesus.